Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Deus vem de uma semana para cá trabalhando fortemente no meu coração e dizendo a seguinte frase que está na Bíblia: não devais nada a ninguém a não ser o amor de Deus. Eu vou repetir: não devais nada a ninguém a não ser o amor de Deus. E diante dessa frase eu me fiz uma pergunta. Eu falei: Senhor, tenho essa dívida? E aí eu quero abrir os olhos de todos nós, porque eu quero saber se todos nós temos essa dívida ou não temos. Olha o que diz esse texto que está em 1 Pedro capítulo 4 versículo 8. Ele diz: mas sobretudo, em outras palavras, não tem nada acima disso, isso é o topo, isso é o ápice. Ele diz: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí, diante dessa dívida, a segunda pergunta que eu me fiz é: eu tenho ardente amor? Ardente, irmãos, leva a uma condição superlativa. E se eu tiver esse ardente amor, guarda algo: seja para com a minha vida, porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Seja para com o meu próximo, uma coisa tem que acontecer: remissão de pecados. É impossível você ter multidão de pecados cobertos se não existir a remissão de pecados. Por isso que nós colocamos lá no grupo, e a Bíblia diz assim: não seja o vosso amor fingido. Um amor fingido, irmãos, nunca levará a cobrir multidão do quê? De pecados. Então a pergunta é: eu tenho essa dívida? Porque eu quero pagar essa conta. Eu não quero chegar naquele dia e Deus fala: ei, tu tá o quê? Em dívida, você está em falta. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 5, versículos de número 19 e 20. Presta atenção nisso. Olha o que está escrito aqui no final, ó. Cobrirá o quê? Então eu vou ler um texto aqui que vai declarar abertamente para mim e para você se a gente tem esse ardente amor ou se a gente não o quê? Não tem. Olha lá o que ele diz: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Primeira coisa, irmãos, para eu converter alguém que está andando num caminho errado, primeiro eu tenho que estar andando no caminho. E nós louvamos aqui que eu sou o caminho, a verdade. Então, quando eu estou vendo alguém desviado da verdade, um desviado, irmãos, não é o que está lá fora, não. Tem muita gente desviada dentro do quê? Porque não trilha um caminho do quê? De verdade. E se eu não trabalhar de tal forma que essa pessoa entenda que ela não está andando no caminho certo, eu não tenho um ardente amor. Eu sou fingido. Guarda algo: o que apaga uma multidão de pecados é a graça de Deus. E quando a gente aprende com a graça de Deus, nós já aprendemos, ela vai falar: renuncia toda impiedade e toda concupiscência do mundo. Renunciar à impiedade, renunciar à concupiscência do mundo, irmãos, é mexer na nossa imagem e mexer na nossa semelhança, é mexer naquilo que nós estamos o quê? Desviado da verdade. Irmãos, quantas acusações eu sofri nos últimos tempos dos contradizentes, dizendo: você não ama. A pergunta é: nós estamos tendo esse ardente amor? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Quando a gente faz isso aqui, irmãos, a gente vai aborrecer, porque ninguém gosta de ser confrontado. A verdade, irmãos, ela vai mexer nas nossas feridas. A verdade vai mexer naquilo que a gente não quer se converter. A verdade vai mexer onde a gente
menos gosta, mas é lá que ela vai mexer. Porque quando ela mexe lá e nós entregamos o nosso coração de uma maneira quebrantada e contrita para Deus, só tem uma colheita para todos nós: prosperidade. Então, antes de ler esse segundo texto de Lucas aqui, ó, terceiro, põe para mim lá no Provérbios. Todos vocês conhecem isso. O que encobre as suas transgressões nunca o quê? Prosperará. Quem que está encobrindo as suas transgressões? É quem está andando no caminho da verdade? Não, não é. Mas ele diz, ó, mas o que confessa, ou seja, eu enxerguei onde eu estou errando, e eu deixo o meu erro, eu alcanço o quê? A misericórdia. A prosperidade está aqui, ó. Irmãos, temos o ardente amor de Deus, ou eu estou em falta? Pastor, eu estou vendo você andando num caminho que está desviado nas escrituras. Vem e me fala o que? A verdade. Fala, pastor, esse caminho aqui está o que? Aí nós vamos olhar, buscar. Esse é o ardente amor. O ardente amor, irmãos, como está escrito em Isaías, ele entra em juízo pela verdade. E ele clama por justiça de Deus. E aí eu vou citar agora através dessa história que todos vocês conhecem. Aqui tem uma revelação de quem teve lá sua multidão de pecados perdoados. Olha o que diz esse texto. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, quais deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse, bem, julgaste bem. Então se eu consigo conduzir uma pessoa com amor ardente para ela ter uma multidão de pecados perdoados, saiba que ela vai amar muito mais. Mas continua. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou os cabelos da sua cabeça, coração quebrantado e contrito. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Ela entregou o que mais custava para ela. Irmãos, tem coisa que Deus pede aqui que é merreca, e eu não sou capaz de entregar nos pés de quem? Do Senhor. Aí ele continua, não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar o quê? Os pés. O que é o ósculo, irmãos? O Senhor falou para nós cumprimentarmos uns os outros com ósculo o quê? Santo. Você sabe o que é isso? Isso é comunhão com os irmãos, não é contenda contra os irmãos. Irmão é aquele que faz a vontade de quem? Do Pai. Então quando a gente cumprimenta com ósculo, nós estamos fazendo a vontade do... Aí desce lá no 47 então. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem é pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, quantas pessoas a gente senta para conversar, para mostrar esse caminho da verdade, para poder apagar uma multidão do quê? De pecados. Você senta e fala, tá vendo isso aqui que está fazendo tal o quê? Errado. Você sabe que as pessoas respondem muitas vezes? Mas você está tão preocupado com isso, mas aquele outro lá está fazendo aquilo. É assim que encobre multidão de pecados? O erro daquele lá que deve 500 é maior que o meu que deve o quê? 50. A gente tem que parar de querer justificar um erro com outro o quê? Quando a gente chega aqui para poder conflitar, irmãos, para poder gerar o arrependimento, nós vamos conflitar. Tem pessoas que estão errando na imagem, tem pessoas que estão errando na semelhança, e tem pessoas que estão errando na imagem e na semelhança. Aí é assim, o que está errando na imagem, ele não quer renunciar à imagem, ele quer esconder o erro dele em cima do erro de quem está errando na semelhança, quer justificar o teu erro com o erro alheio. Igualzinho esse Simão aqui, ele tinha uma dívida também. E você sabe o que Deus esperava dele? A mesma postura que aquela mulher, o que? Os dois são pecadores, irmãos, todos nós somos pecadores. E quando Deus nos conflita com a tua verdade, a gente tem que parar de querer esconder o nosso erro, mostrando o erro que
Não, o meu erro é o meu. Deixa eu me arrepender até o pó, até a cinza, como Jó fez. O erro do outro é o do outro, ele arrepende. Aí pergunta, e aí, o que o Senhor me diz? Sabe o que eu digo? Os dois estão o quê? Errado, e os dois têm que descer e se arrepender dos seus erros. Porque eu te digo, se a gente continuar com a dívida de 50 ou com a dívida de 500, aonde a gente não recebeu o ardente amor, tanto com a de 50 quanto a de 500 vai levar a gente para o mesmo buraco. É essa humildade que Deus quer de nós. Então, irmãos, pelo amor de Deus, por isso que a gente colocou lá no grupo assim, ó, tem lá a revelação que Deus nos deu para nossa irmã, falando que quem montar no ônibus, o encontro que vai ter. Tu tem o ardente amor de Deus? Então faça, pelo amor de Deus, volta para mim, Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, como é que eu vou converter se eu não ter com ele? Aí ele vai dizer, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho o pecador, salvará da morte uma alma. Da morte uma alma é um encontro lá com o diabo, como Deus revelou, irmãos, que ele veio para matar, roubar e o quê? E destruir, e cobrirá uma multidão de... Isso é uma igreja que tem ardente amor. Muito sai triste com o pastor e fala, pastor, irmãos, o pastor só tem essa intenção de coração, ó, cobrir uma multidão de... E eu também desejo que você me ajude a cobrir a minha multidão de... Me ajuda. Eu preciso de ajuda, mas também quero te ajudar. Esse é o maior sinal que nós amamos uns aos outros, como Jesus nos amou, para a honra e para a glória do nome dele.